no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 23 ao 35. Jesus vinha conversando com os seus discípulos sobre comunidade e perdão, vida com irmãos, amigos, companheiros de fé ou de existência, e em relação aos quais a gente se sinta ofendido. Aí Jesus manda procurar e falar e buscar resolver com verdade, com amor, com sinceridade, a pendência, se há pendência. O problema é quando não há nada pendente, é tudo subjetivo e ninguém tem nada a dizer porque ninguém cometeu nada contra ninguém. E aí Jesus disse, se você for conversar e ganhar o seu irmão, ele cair em si, vir que aquilo é uma loucura, não procede, amém, tu ganhaste o teu irmão. Se porém ele não te der ouvidos, toma contigo 2 outras pessoas que conheçam bem a história, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça, acabe o disse-me-disse, não foi bem assim, acabem as subjetividades com o testemunho objetivo de 2 outros. E assim, quem sabe, vocês terão uma chance de se compreenderem, ou de que alguém peça perdão e tudo volte ao normal, porque você está com a intenção de curar a relação. Por isso você está procurando o seu irmão. E se ele não atender também nessa tentativa objetiva, então, se vocês frequentam o mesmo lugar comunitário, isso tem que ser informado ao todo, para que vocês não fiquem vivendo num estado de dissimulação, de hipocrisia relacional, já que tem um de vocês que não quer resolver o assunto de jeito nenhum. E ele prossegue, falando no significado de se ligar pelo amor, pelo perdão, pela fé, e se desligar um dos outros. E como, quando é no caso de inimizades inexplicáveis ou de decisões subjetivas de querer mal, como o efeito espiritual disso é real. Então, não brinque de querer mal, porque o efeito disso é real. Reconcilie, pacifique, perdoe do fundo do seu coração. Em verdade, eu também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem, sinfonizarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Qualquer coisa. Se vocês estiverem em amor, se for um acordo do amor e da verdade, podem orar. Os reconciliados podem orar. Os irreconciliados, aquele que se mantém duro contra a reconciliação, pode orar o quanto queira, no céu não subirá, não chegará a sua oração. Só fala com Deus quem fala com os homens, quem está reconciliado com os homens, quem se nega sem motivo, sem plausibilidade, sem proporcionalidade, a não falar com os homens de maneira totalmente deliberada, também não tente falar com Deus, sua oração não será ouvida. Porque Jesus está presente aonde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele. É ali que ele está. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Pedro aqui em Mateus é vago, no Evangelho de Lucas é quantas vezes no dia. Quantas vezes? Até 7 vezes no dia. Se ele pecar contra mim 7 vezes no mesmo dia, eu tenho que perdoá-lo? Porque Pedro entendeu que o que Jesus tinha dito acima tinha a ver com perdão. E que sem perdão não há oração. Quantas vezes? Até quantas vezes? Respondeu Jesus, eu não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7.
Ou seja, coloca no nível em que você não tem argumento para dizer que não vai, que não quer perdoar, que é direito seu não perdoar. O Evangelho tira o seu direito de não perdoar. Tira o seu direito, mesmo que você tenha sido ofendido. Tem um prazinho de validade. E se tentativas foram feitas e são feitas, e você continua com o coração fechado, tão fechado quanto esteja seu coração para o seu próximo, fechado estará o céu para as suas orações. Pedro entendeu o significado e disse, então não pode haver ódio, nem desavença, nem antipatias entre nós. Eu tenho que perdoar o meu irmão, passar por cima disso. E Jesus respondeu não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, vocês têm que aprender a existir num estado de perdão. O meu discípulo ativa o perdão no coração de modo que ele nem tem que perdoar. Aquilo que teria-se que perdoar já chega perdoado, já há uma disposição anterior de não deixar aquela raiz crescer no coração. Então ele conta uma parábola a respeito disso, que diz, por isso, significando dizer, por causa desse contexto de tudo que eu disse a vocês, é que eu afirmo que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Um rei e os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia $10.000. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor, o rei, que fosse vendido ele, a mulher e os filhos. Era assim na antiguidade. O endividado, se não podia pagar, ele mesmo com a sua família viravam commodities para serem vendidos como escravo para ressarcir a dívida. Isso é no 1º século. Naquele ambiente jurídico primitivo de Israel. Portanto, não tendo ele com que pagar, ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Era duro o negócio. Então o servo desse rei, prostrando-se reverentemente, rogou, implorou, sê paciente comigo, e eu tudo te pagarei. Sê paciente comigo. Então o Senhor, o rei daquele servo, compadecendo-se, misericordiando-se da situação, da impotência, da pobreza, da falência, do encurralamento econômico, financeiro e da humilhação moral, familiar que o homem iria viver e sofrer, compadecido da situação, da circunstância toda, mandou-o ir embora, dizendo, não precisa me pagar mais nada, eu perdoo a tua dívida. Tu estás livre, tu estás perdoado de toda a tua culpa, de toda a tua dívida. Vá em paz. Saindo ele dali, o servo, encontrou um colega de dívidas, de débito. Só que esse devia ao rei, tanto quanto devia esse moço que fora perdoado pelo rei, a ele devia algum dinheiro, lhe devia 100 denários. Ele devia ao rei $10.000 e agora ele deve para esse cara $100. Porém, esse a quem ele devia $100 e que também estava ali porque devia ao rei, agarrando-o na saída, sufocava-o, deu-lhe um mata-leão, tirou-lhe a respiração dizendo, paga-me o que tu me deves, paga-me o que tu me deves. Enquanto engasgava e ele desesperado. Então esse pobrezinho, engasgado, humilhado, se jogou aos pés dele, na frente de todo mundo e implorava desesperadamente,
A mesma coisa que ele tinha pedido ao rei, e que o rei tinha ouvido, e tinha perdoado-o de tudo, só porque ele fora humilde e se quebrantara, e reconhecer a sua dívida. E disse, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Agora ele aqui, muito mais arrebentado, humilhado, jogado no chão, e implora na presença de muitos, a esse, a quem ele deve $100. E diz a mesma frase que ele disse ao rei, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Mas esse credor duro, que também devia para o rei, não quis acordo, não quis dar prazo, não quis dar chance, não quis dar tempo. De fato, não queria receber, queria praticar uma vingança perversa contra o outro. Ah, é um motivozinho que tu me deste, $100, eu não quero pagar não quero receber não. Eu quero é te esganar. Tem gente que não quer solucionar, só quer esganar. Antes, indo-se o esganador, lançou o homem endividado na prisão, até que saldasse a sua dívida. Um homem preso não paga dívida nenhuma porque não tem como trabalhar, como produzir. Ou seja, ele queria se vingar, ele queria humilhar, ele queria sentir uma potência pessoal. E tem muita gente perversa que se sente potencializada quando coloca o outro numa situação de endividamento, de não saber como sair do ciclo da dívida e acaba preso para sempre nessa roda de angústias, como milhares daqueles que estão me vendo e ouvindo aqui agora, vendo e ouvindo nos podcasts, estão vivendo, estão experimentando e conhecem perfeitamente o drama dessa história, o que ela produz, o que ela causa. Ele não quis a solução. Ele preferia a não solução com a vingança da prisão. Então, os seus companheiros que estavam ali, vendo esse espetáculo de perversidade, em nome da legalidade, porque legalmente falando, o homem devia. Então, o que está em choque aqui é a lei contra a graça. O homem está pedindo graça, paciência, ele não está pedindo graça absoluta, ele está pedindo uma graça relativa, de tempo, de prazo. E ele pagaria, ele não está pedindo para ficar de graça. Mas o indivíduo não está querendo graça, ele prefere se remunerar pela utilização da lei, esmagando o outro até o fim. Ele não quer solução, ele quer a vingança da prisão. Por isso, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, porque essa é uma coisa que não tem como não entristecer todo mundo que acompanha, porque você vê a loucura e vê que é gratuito, que por mais que haja uma dívida, para além da dívida existe algo que nenhum recurso paga, que é o atendimento desse espírito vingativo, mesquinho. Os amigos, vendo isso, ficaram passados. Uma pessoa assim vai perdendo amigos. Só são amigos os que não veem como ele age. Os que veem como ele, como ela agem, perdem totalmente o encanto da amizade, vão se entristecendo muito. E foram relatar ao seu senhor, ao rei, tudo o que acontecera. Então o seu senhor mandou chamar esse outro que estava lá fora, que tinha esganado o pobre daquele que para com ele era endividado, e lhe disse, servo malvado. O Senhor mandou chamar esse que não conseguiu perdoar $100, que preferiu submeter o indivíduo a um estado de aprisionamento moral, social, psicológico, econômico, financeiro, de qualquer nível, preferiu. Ele queria fazer cativos
ao invés de resolver problemas. Então o Senhor, chamando, disse: preste atenção, porque se você é alguém que tem no coração esse espírito aqui, é com você que o Senhor está falando. Falando de novo, falando hoje, falando agora. O Senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, você é malvado. Perdoei-te todas as tuas dívidas, eu te perdoei os 10 mil dólares, os 100 mil, 10 mil, te perdoei tudo, e tu sais daqui, encontra alguém que te deve ali fora, e tu esganas a pessoa depois de eu ter te perdoado tudo. Quem és tu? Tu és um dissimulado. Tu vens aqui e me pedes para eu te perdoar, te dando tempo. Eu não te dou tempo, eu te eximo de toda a dívida, te trato sem endividamento, te libero sem débito nenhum para comigo, e tu chegas ali fora e encontras alguém que te deve 100 dólares, e tu esganas, e ele e fazes com ele o que eu não fiz contigo, que era te colocar na prisão, a ti, tua mulher e teus filhos. Quanto a ele, tu fazes o que tu não querias que eu fizesse contigo, tu repetes contra ele. Por isso tu és malvado, tu não sabes transferir a bondade que tu recebes. Não sabe transferir para o próximo. Tu não tens senso de proporção nenhum. Tu fostes perdoado de 10 mil dólares e não sabes perdoar 100. Tu és malvado. Eu perdoei tudo, só porque tu me suplicaste. Só porque tu pediste uma chance para pagar, eu te eximi de pagar qualquer coisa. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, que está no mesmo estado que tu estás, como também eu me compadeci de ti? Tu vieste aqui endividado e pediste prazo, e eu te eximi de tudo. Tetelestai, está consumado, não deves mais nada, está pago. Aí tu sais para a vida e encontras ali fora alguém que te deve uma fração insignificante do que tu me devias. Tu me devias 10 mil, ele te devia 100. E tu não o perdoaste, usando ele das mesmas palavras que tu usaste para mim e que em mim foram suficientes para te perdoar. Agora tu ouves a mesma coisa e esganas e manda prender. Tu és perverso. Tu não tens memória. Tu não tens gratidão. Uma pessoa sem gratidão fica má. Só as pessoas gratas sensibilizam seu coração. As pessoas que não têm gratidão mergulham na malvadeza cotidiana. E não são capazes de repetir para o próximo o bem que têm recebido de outras instâncias superiores. Não transferem. Se agarram aos seus pseudo-direitos, que nem existem, quando comparados com o montante da bondade que você recebe todo dia. Não consegue transferir uma migalha para ninguém? Não consegue deixar para lá? Não devias tu, portanto, igualmente como eu te fiz, compadecer-te do teu servo, do teu irmão, como também eu me compadeci de ti? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos devem ou os que nos ofendem. Esse é o Espírito. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu irmão que te deve, como eu me compadeci de ti, te perdoando tudo? Quem és tu? E indignando-se, o rei o entregou aos verdugos. O entregou aos verdugos. Era assim na antiguidade. E aí vem a tortura, o castigo, a opressão. Até que ele pagasse toda a dívida.
ia ficar apanhando na cadeia até pagar toda a dívida. Ninguém paga a dívida na cadeia e apanhando e torturado e molestado. Jesus diz, é assim, cada um de vocês decide como a vida será. Cada um de vocês decide como a vida será. Você quer perdão? Perdoe. Você quer misericórdia? Doe misericórdia, sirva misericórdia. Você quer boa vontade de todos, os que podem mais que você? Manifeste boa vontade para quem pode menos que você. Não guarde no coração nenhum tipo de ressentimento que se transforme numa vala, num fosso entre você e seu irmão. Isso será muito mal para a sua vida. E se desse irmão você só recebeu bondades até hoje, pior ainda é a sua situação, vai ficando cada vez pior. E diante de Deus nem se fala. Diante de Deus a gente recebe o que propõe ao outro. A graça de Deus não faz com que eu, propondo o que é ruim para o meu próximo, continue a receber bondade e misericórdia divinos. Não. Acaba a graça como favor imerecido quando eu não aplico favores imerecidos ao meu próximo. A graça começa como favor imerecido, mas ela manifesta a sua completude, a sua maturidade, quando ela se transforma num princípio transferível. Quando o que eu recebi e que se transformou num princípio de favor imerecido, de misericórdia, de graça, de receber aquilo pelo que eu não paguei para ter, ao contrário, eu devi e fui perdoado. Esse é um valor que daqui para frente eu preciso transferir para todo outro próximo. Se eu quiser andar sob essa graça todo dia, eu preciso andar transferindo essa graça todo dia. Do contrário, os verdugos vão me encontrar. Verdugos psicológicos, verdugos da psicossomatização. Esse cara malvado vai ficar doente, vai adoecer, vai se enfraquecer, vai se fragilizar, vai ser entregue aos verdugos da existência. Ou vai ter tristezas que ele não precisava ter, ou ele vai ter que lidar com a mesma coisa, só que agora contra ele, sem compaixão de ninguém. Porque aquele que semeia compaixão, colhe compaixão. O que semeia bondade, colhe a bondade. O que semeia reconciliação, colhe reconciliações. A vida é assim. Jesus disse que não tem ninguém que possa torcê-la para que ela se torne de outro modo. Ela é implacavelmente assim. E o Evangelho é implacável. Ele apresenta princípios de perdão, de misericórdia, de graça. E aí o idiota fica pensando que ele pode continuar a andar na sua idiotice, na sua maldade, da sua falta de misericórdia, que tudo lhe irá bem só porque ele foi perdoado de algo. Foi perdoado, gigantescamente perdoado. Era 100 mil, 10 mil contra 100. Que desvantagem para você. E você chega, encontra o seu irmão e não lhe deixa passar uma migalha, cobra. Não quer nem receber, quer pisar nele, tem raiva dele. É quando aquele indivíduo tem mais raiva do devedor do que desejo de receber a dívida. Não quer. E aí o Senhor o classifica, o diagnostica. Servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu irmão? Como também eu tenho me compadecido de ti, tido misericórdia de ti. Tu vais guardar isso até quando? Eu estou indignado contigo. Estou te mandando para os verdugos.
te entregando aos verdugos até que tu pagues até o último centavo da tua dívida. É isso que você quer? Olho por olho, dente por dente, conta por conta, acerto por acerto? Esse é o critério de vida que você escolheu, então tome-o para você. Assim também, Jesus conclui dizendo, assim também meu Pai Celeste, assim também meu Pai Celeste vos fará, inapelavelmente, se do íntimo do coração não decidirdes perdoar cada um ao seu irmão. Isso é muito pesado, cara. Assim também, do mesmo modo, o meu Pai Celeste vos fará, se não perdoardes cada um no íntimo o seu irmão. E se perdoa, vai e tira ele da cadeia, da miséria onde ele está, fica livre, segue em paz. Eu recebi perdão de Deus, eu tenho recebido misericórdia que eu não mereço, todo dia. Eu sou sustentado pela graça todo dia. Por que eu vou reter graça, perdão, misericórdia contra o meu irmão, contra o meu próximo? Quem quer que seja ele. Por quê? Baseado em quê? Fazendo assim, eu anulo a graça de Deus em meu favor. Não transferindo graça na forma de misericórdia e de perdão, eu cancelo o Novo Testamento dessa aliança de perdão de Deus para com os homens, eu cancelo. Eu digo que não creio nesse princípio, que serve apenas para Deus me perdoar e não significa nada na hora de eu perdoar o meu próximo, na hora de eu ser o Deus do meu próximo perdoando o que ele não tem para me dar. O princípio é este. Não vai mudar para ninguém nem para você, sob hipótese alguma. Ou você aprende a perdoar e perdoa efetivamente desde o fundo do coração, ou se você retiver, se você se negar, se você não aceitar, nem no privado, nem com amigos, nem hipótese alguma, o teu coração fechou, se bloqueou, se empedrou. Aí Jesus diz, olha, por isso, cuidado, o reino de Deus é assim. E conta essa história do homem que devia 100.000, foi ao rei, implorou e foi perdoado de tudo. Quando saiu da sala, encontrou um servo dele, um companheiro de vida, um irmão, também endividado, só que endividado contra ele, em relação a ele, $100. E ele mata leão no cara, esgana galo nele e vai, paga o que tu me deve, seu desgraçado. E ele gritando no chão, dizendo, pelo amor de Deus, me perdoa, eu vou te pagar tudo, me dá tempo. Tempo nada! E joga ele na cadeia. E aí o Senhor o chama. Os amigos estão vendo, os amigos. Observadores humanos, eu estou falando de observadores espirituais, estão vendo todo dia. Você pode não acreditar nesses amigos espirituais que estão vendo todo dia no mundo invisível. Pode não crer, não interessa. Não interessa se você não crê nisso. O que interessa é que isso é como isso é e vai cair em cima de ti, entendeu? Sua boba. Não interessa. Os amigos estão vendo. Estão reportando para o Pai Celeste como a graça de Deus na tua vida não se transfere, não se transforma em relacionamento, em perdão, em misericórdia, em humildade, em gesto fraterno, em acolhimento, em tempo, em solidariedade, nada. Os amigos estão contando e o tempo está esgotando. Vai chegar a hora em que o Pai Celeste vai te chamar. E ele não vai precisar fazer nada, ele vai só dizer que se cumpra sobre ti, que és malvado, aquilo que tu determinas que aconteça na vida dos outros. Que se cumpra sobre ti. Em verdade, eu vos digo que tu não sairás dessa condição, nem desse estado, até que tu pagues o último centavo.
É a antecipação do inferno para o indivíduo. O inferno começa antes para um bocado de gente. Para quem não perdoa, para quem não tem misericórdia, para quem não quer transformar o débito do outro em crédito, assim como o Pai Celeste tem transformado meus débitos em créditos de misericórdia. Quem não opera nesse câmbio do reino de Deus, fazendo essa operação, acabará como perverso malvado na mão dos verdugos, apanhando sem ter como pagar e sem ter como sair dali. Escolheu o ciclo da perversidade como ambiente para o resto da sua existência, antecipou o inferno como angústia para a sua consciência. Aí tem alguém, ou tem muitos me assistindo ou me ouvindo aqui agora, dizendo, eu já fiz isso, eu costumo fazer assim, não sinto nada, não dói em mim, não teve consequências. Seu bobinho, sua bobinha, você pensa que isso é assim como karma imediato? A gente não sabe o tempo que demora até os amigos contarem tudo ao Pai Celeste, até o Pai Celeste te chamar. Você provavelmente esteja vivendo nesse interregno, se jactando de que consegue ser mazinha assim, malzinho assim, sem consequências. Não seja tolo. Aquilo que o homem semear e do jeito que a gente escolher viver é do jeito que a gente terá. Não faça isso. Porque se você fosse sozinha, era só você experimentar a consequência. O problema é quando você é assim, minha filha, e os teus filhos pequenos estão dentro do mesmo barco e vão sofrer as consequências da tua vida, porque tu és assim, malvadinha, sem misericórdia, sem desejo nenhum de tratar o próximo como você quer que Deus te trate. Você quer que Deus te trate bem? Trate o próximo bem. Você quer que o próximo te trate bem? Trate-o melhor ainda. Essa é a lei da vida, inescapável, implacável, não cancelável. Não há acordos posteriores depois que Jesus decretou que assim seria.